Bom dia, seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, 16º dia de fevereiro de 2016. Vamos começar falando pelos mercados internacionais, inicialmente pela Ásia e Oceania, que tiveram mais uma onda de bom otimismo polar. A bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei fechou com alta de 0,20%, enquanto a bolsa de Hong Kong fechou com uma alta boa de 1,08%, e a bolsa em Xangai, o principal índice Xangai Composite da China, fechou com alta expressiva de 3,3%. As ações chinesas avançaram com dados maiores de expansão de crédito, esses dados maiores do que o previsto, e novos empréstimos subiram para nível recorde. É aquilo que eu venho comentando ao longo, desde a virada do ano, né, até hoje, que a China está passando por um processo de transformação de mercado, por uma economia de mercado, e essa mudança vai levar a certos extremos de número, né, números nos extremos, né, recorde de empréstimo, vamos ver recorde de expansão do crédito. Esse tipo de movimento a gente vai ver cada vez mais forte, e isso daqui a pouco não vai ser uma novidade, pelo contrário, quando isso sair, terá impacto positivo nos mercados, e é exatamente o que está acontecendo agora. A bolsa subiu bem lá, 0,33, então esses dados acabam sendo importantes pelo lado chinês. Pelo lado da Europa, também clima de otimismo, diminuiu um pouquinho agora. Algumas praças foram para o terreno negativo, mas a maioria, na sua abertura, estavam no terreno positivo. O principal índice de Londres, o FTSE, está operando em alta agora de 0,16%, Paris operando em queda de 0,11%, e o principal índice na Alemanha operando em queda de 0,68%. Esses dados também vão sendo bem acompanhados por conta do futuro americano, que nesse momento sobe legal também, sobe bem para o horário, é uma alta expressiva, 1,17%, e o petróleo acima dos $30, na verdade chegou até, do tipo Brent, chegou até a piscar acima dos $35 o barril, né? Nesse momento o WTI operando em alta de 1,19, o do tipo Brent negociado em Londres operando em alta de 1,92, e eu tenho dito, inclusive disse no domingo com o Rafi aqui no programa da InfoMoney, que o petróleo é o que deve estabelecer o humor para essa semana. É uma das variáveis mais importantes, e nesse ritmo de recuperação que vem sendo mostrado, a gente mostrou no gráfico a divergência de fundo, a possibilidade do mercado melhorar. Olhem lá no domingo com o Rafi, o programa que eu fiz aqui no InfoMoney, a gente fez uma palavrinha bem especial sobre petróleo, sobretudo de todas as petrolíferas do mundo, né? Eu peguei as principais ADRs, todas as petrolíferas que são negociadas na Bolsa de Nova York, coloquei todas elas num gráfico, e a gente viu sinais de fundo e de compra, inclusive, em vários papéis, com exceção da PBR, que é a ADR da Petrobras. Portanto, o mercado está esperando uma recuperação nas petrolíferas, como consequência da recuperação também do mercado de petróleo, tá ok? No barril de petróleo. O petróleo do tipo Brent chegou a piscar dos $35, como eu falei, com essas especulações de que conversas entre ministros sauditas e russos podem levar finalmente o corte da produção. Coisa antecipada por nós ontem no domingo com o Rafi, que hoje está sendo, digamos assim, ganhando um pouquinho mais de fogo nessa ideia. O cobre vai subindo com os outros metais, com os dados de crédito da China, acaba também impulsionando o cobre. Dólar americano tem comportamento misto, cai ante o dólar australiano, peso mexicano, sobe contra o rand e moedas emergentes asiáticos, ou seja, o dólar ainda vai passando por um processo de ajuste. Críticos do Banco Central americano ainda continuam sobre a atitude, digamos, equivocada de elevar o juro no final do ano passado, e portanto, o dólar ainda deve ser essa moeda de ajuste dessa atitude do Banco Central. É uma coisa que já vem acontecendo no mercado brasileiro, eu imagino também que deva acontecer pelos mercados no mundo, lembrando que uma recuperação no mercado de commodities pode fazer
pode dar um pouco de pressão em cima do mercado de câmbio também. Muito bem, galera. Agora vamos dar uma olhada na agenda de hoje, né? Nós tivemos uma série de dados importantes sobre financiamento bancário e crédito bancário na China, conforme eu falei, e é isso que está conduzindo o bom humor por lá. Tivemos um dado importante também, que é a pesquisa ZEU, é uma pesquisa uma pesquisa que traz expectativas, né, da economia do euro, e assim que esse dado da economia da Europa como um todo, né? E assim que esse dado saiu 13,6, ele veio bem menor do que o dado anterior, que veio 22,7, fez com que as bolsas saíssem um pouquinho das máximas, recuasse um pouquinho. Outro destaque também para a agenda de hoje é a venda no varejo, que é um dado computado para o mês de dezembro do ano passado, anual e mensal. É um dado que se espera que venha negativo, mas porém menor do que o esperado, já que o consumo, os salários aumentaram como consequência o consumo aumentou como consequência do aumento do salário, e eu imagino que esse número veio aí um pouquinho mais esperado, até porque o último livro bege já mostrava um pouco dessa confiança. Outro dado também relevante que nós temos é às 11h30 da manhã, que é o índice Empire State de manufatura de Nova York. É um dado também esperado, uma queda de 10,5. Na minha opinião, ele vem em linha também com a relevância que a gente tem do último dado do livro bege, tá ok? Temos o NAHB, que é um índice de mercado habitacional, um índice importante para começar a antecipar outros dados de habitação que vão sair ao longo desta semana. Esse dado sai 13h. Muito bem, dito isso, dito os dados aí importantes, agora vamos dar uma olhada no mercado brasileiro, né? Ver como ele se comportou ontem e como eu acho que ele deve se comportar para a sessão de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Veja, o índice Bovespa está operando você vê que ele tentou ali uma recuperaçãozinha, né, na sessão de ontem, e perdeu um pouco de força, né? Lembrando que ontem foi feriado no mercado americano, né? Então a gente teve um dia de baixíssima liquidez, com fraco volume. Então, ele tentou um repique aqui, foi para essa região digamos, de forte resistência aqui no 40.700 pontos, e é o ponto que está devendo para hoje, né? Que precisa ser rompido para tentar finalmente o 41.440, onde iremos brigar pelo 43.950 pontos. Do terreno negativo, nós temos esses dois pontos aqui. O primeiro aqui em 38.900, depois aqui um pouquinho mais abaixo aqui, essa região aqui que é o 38.600, 38.590 pontos, que, digamos assim, é o número para definir um pouco mais o fluxo. Eu diria que o mercado ele está começando a dar sinais nítidos de consolidação, né? Por que consolidação? 2 testes no suporte e 1 na resistência, tá vendo? Dando sinais de consolidação. Inclusive eu vou até melhorar aqui a cor, vou mudar a cor, para mostrar que nós estamos aqui diante de uma consolidação. O viés macro ainda é baixista, a continuidade do repique ainda permanece, caso haja um rompimento dessa resistência aqui. Do contrário, a perda deste ponto aqui pode trazer para a gente continuidade desse movimento macro. Na minha visão, pessoal, eu acho que o mercado deve trabalhar ainda nessa zona de consolidação por mais alguns dias. Entretanto, se o mercado de petróleo ganhar força e esse ajuste das petrolíferas em função do mercado americano ontem está feriado, ajustar positivamente e depois da abertura do mercado em Nova York, a gente tiver um certo impulso e acompanhar os ventos por lá, eu imagino que essa resistência vai ser rompida e a gente deve trabalhar no terreno um pouco melhor, mais positivo, procurando ali 42.700, 43.000 pontos como zona de repique. Vale lembrar, como eu lembrei no domingo com o Rafi de domingo passado, não é reversão, tá? É repique. E esse repique ainda continua porque ainda estamos com um gráfico semanal em tendência de baixa bem nítido. Porém, abre espaço para um repique e é o que eu imagino que deva acontecer ainda no curto prazo, embora o mercado tenha dado sinais de consolidação. Qual vai ser a nossa atitude contra esse cenário? Vamos operar com menos lotes, com risco-retorno bastante favorável, porque a gente está operando repique, e com controle de risco apurado, porque como a gente não está com a tendência a nosso favor, as compras efetuadas na função do repique terão que ser com stops
bem pequenininhos, buscando objetivos rápidos e também pequenos. É essa atitude que a gente tem que mostrar e que eu aproveito para ensinar para vocês num ambiente desse de repique, ou seja, meio consolidação, podendo ter um pouquinho mais de repique engajado por conta do mercado internacional, que aparentemente que mostra aí um certo bom humor em função da recuperação do mercado de commodities. Seriam essas minhas palavras para hoje, espero ter contribuído para o seu início de dia. Aguardo vocês amanhã aqui às 8h35 da manhã para mais um Morning Call, sua primeira informação do dia. Desejo a vocês excelente negócio, tudo de bom nessa terça-feira e até amanhã. Até logo, tchau!